Sois meu refúgio no dia da aflição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus usa uma analogia que se aproxima do mundo dos negócios, do mundo financeiro, do mundo econômico. Afinal de contas, a vida, desde há muito tempo, desde os primórdios, ela já é permeada por uma questão econômica. No início, lá começando pelas trocas, pelo escambo, e depois aí desde a existência de algum tipo de moeda, a questão financeira sempre vai estar inserida no contexto e na realidade da humanidade. E Jesus usa então essa analogia para dizer que um bom negociante, uma pessoa que pensa em obter recursos, que pensa em progredir na vida, ela vai fazer bons negócios, muito mais alguém que pensa na vida eterna, que pensa no reino de Deus, que pensa na eternidade. Então ele coloca o reino de Deus aqui, a vida eterna, a eternidade, os princípios evangélicos, os valores do evangelho, como o grande tesouro, como a pérola preciosa, como a maior riqueza que nós podemos almejar e conquistar. Realmente, em outras passagens, Jesus vai dizer de que vale você ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. E Jesus ressalta isto nesta passagem de hoje. Ele conta essas duas pequenas parábolas em 3 versículos para falar para nós, se nós fôssemos resumir essas duas parábolas, um aspecto seria a necessidade de nós investirmos tudo o que temos para participar do reino de Deus. Ou seja, mesmo que conquistemos todas as honras nesta vida, dinheiro, poder, status, isso é insuficiente. Isso não é o mais rico, não é o maior valor, não é a maior riqueza que nós podemos almejar e conquistar. Então, mesmo que a gente conquiste tudo isso, como São Paulo vai dizer depois, deve ser considerado lixo, Deve ser considerado nada diante da riqueza que é possuir e participar do reino dos céus. Para dizer também que o reino dos céus é muito mais valoroso, não só que devemos investir as nossas melhores forças no sentido de viver bem os valores do evangelho, de conquistar aquilo que Jesus já conquistou para nós, Mas não sem o nosso esforço e a nossa escolha de cada dia. Mas então investir as nossas forças nesses valores, nesses princípios de Jesus Cristo, de Deus para nós, mas também compreender que tudo não passa de nada, de lixo mesmo, diante do valor, diante da riqueza, diante do poder, diante da eternidade do reino e da vida eterna. Então que nós possamos refletir, a primeira leitura de hoje traz um texto de Jeremias, em que ele se encontra sofrendo e com dúvidas, porque a atividade dele pastoral, missionária, as profecias dele são contestadas e todos estão contra ele, e ele também às vezes se encontra em dúvida diante da vida dele e da missão dele. Mas então o próprio Evangelho vem dizer para nós que não, que essas tribulações também não são nada comparadas ao reino de Deus. Então não são só as riquezas, só aquilo, digamos assim, de bom, entre aspas, que nós conquistamos nesta vida, que são comparadas como nada diante do reino de Deus. Mas também as incertezas, também as dificuldades, também as oposições. Teremos aí um contexto, nesses dias da abertura das Olimpíadas, lá em que o cristianismo mais uma vez é vilipendiado, enfim, não só criticado, muito mais que criticado, é desrespeitado nos seus princípios, e é isso que se vive nesse tempo também,
o início de uma perseguição aos princípios é aquele que se diz cristão. E isso também deve ser considerado como nada diante da riqueza, do bem que é o reino de Deus. Então que nós nos esforçamos, que abramos o nosso coração, que possamos todos os dias dizer: Deus é meu refúgio e minha salvação. Um ótimo dia para você.